Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o meu agendamento da ANIMA, como eu agendei, quais documentos eu tive que levar e quais os problemas que eu tive no meu agendamento. Então já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like e vem comigo escutar essa história. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu sou estudante de mestrado aqui em Portugal e eu cheguei em outubro de 2024. Eu já contei essa história de como que foi a minha candidatura para o mestrado e tudo mais num vídeo aqui em cima. Se você está vindo como estudante de longa duração aqui para Portugal, isso é, se você vai fazer uma graduação, que é equivalente à licenciatura aqui, ou ao mestrado, ou ao doutorado, ou algum curso que exceda o período de um ano, você tem que fazer a solicitação do visto D4, que é um visto de solicitação de residência. E bom, nesse caso, o meu visto, gente, eu vim e solicitei meu visto em 2024. Então, eu cheguei aqui em Portugal em outubro de 2024. Já sei que algumas coisas hoje em dia estão diferentes em relação ao visto para vir para Portugal. Então, eu vou falar a minha experiência que ocorreu ali entre 2024 e 2025, sendo que agora, em julho de 2025, eu já sei que as coisas foram modificadas. Mas bem, o meu visto, ele veio com duração de 120 dias, porque chegando aqui eu teria que ir na ANIMA e solicitar o meu título de residência, já que o mestrado é um período de 2 anos, um curso com duração de 2 anos, e apesar do curso de mestrado ter a duração ali de 2 anos, o visto em si, ele não vem com a duração de 2 anos. O meu visto veio com a duração de 120 dias e chegando aqui eu tive que fazer o agendamento na ANIMA para conseguir tirar um título de residência, que é aquele que eu já mostrei para vocês nesse vídeo aqui, que já chegou, já tá aqui comigo. E esse visto, no caso, esse título tem a duração de 2 anos, que seria a duração do mestrado. Ok, cheguei aqui em outubro de 2024 e fui tentar ligar na ANIMA para fazer o agendamento. Entretanto, não atendia. E aí eu resolvi ir diretamente na loja da ANIMA. E assim, o próprio segurança já estava meio que acostumado ali com os estudantes vindo ali tirar dúvidas sobre isso, sobre título de residência e tudo mais. Ele já falou: olha, você vai falar com a fulana de tal, não vou expor o nome dela aqui, tá? Você vai falar com a fulana de tal no Gabinete de Relações Internacionais da sua universidade. É ela que faz o agendamento. Eu falei, ok. E aí fui no Gabinete de Relações Internacionais falar, olha, eu preciso falar com a fulana de tal para fazer o agendamento na ANIMA. Só que a fulana de tal estava em licença. Não sei se licença maternidade, licença saúde, eu sei que ela estava de licença. E aí falaram, manda um e-mail que quando ela voltar, ela te responde. Ok, mandei um e-mail e nada da bonita. Tudo isso eu fiz logo em outubro, quando eu cheguei. Era janeiro e simplesmente nada de agendamento, nada da bonita me responder com alguma posição sobre como estava isso. E como o meu visto tinha duração de 120 dias, o meu visto vencia em fevereiro. E aí em janeiro eu mandei outro e-mail, né, reclamando. Gente, meu visto vence em fevereiro e aí, cadê o meu agendamento? E eles falaram que ia tentar agendar e tudo mais, passaram aí para outra pessoa. Aí essa pessoa falou que ia tentar agendar e tal. E tudo isso, gente, eu tava tratando pelo meu e-mail da faculdade mesmo. Porque assuntos de faculdade eu prefiro tratar com o e-mail da faculdade, não trato com o meu e-mail pessoal. E aí, como eu estava falando com uma pessoa da faculdade, estava falando diretamente com o e-mail da faculdade. Só que esse e-mail da faculdade não estava permitindo eu acessar ele sempre. Eu não estava tendo problemas no acesso com ele. E bom, eu estava esperando que fosse essa pessoa mesmo que eu estava conversando no Gabinete de Relações Internacionais que me desse a devolutiva de como estava o meu agendamento, ou que me desse uma resposta no e-mail falando, olha, você tem que estar lá X dias, X horas. E aí ocorreu esse problema de eu não estar conseguindo entrar no meu e-mail também, e aí um belo dia eu resolvi conseguir entrar, e aí vi que não a pessoa que do Gabinete de Relações Internacionais tinha me respondido o e-mail com agendamento. Uma pessoa diretamente da ANIMA me mandou um e-mail falando, olha, você tem que vir aqui tal dia, tal hora, para fazer os seus trâmites, né? E aí acontece que, por eu não estar conseguindo entrar no meu e-mail, ele me mandou um e-mail tipo numa segunda, era para eu estar na terça, eu só fui conseguir ver o e-mail na quarta. Então, eu perdi o meu agendamento da ANIMA. E aí, o que eu fiz? Imprimi aquilo tudo. Como eu sabia que estava tendo toda essa treta, que eu não conseguia entrar no e-mail, eu fui primeiramente, eu
quando eu vi tudo isso, gente, eu tava na faculdade, eu acessei o e-mail quando eu estava na faculdade. E aí eu fui primeiro no Gabinete de Relações Internacionais, eles me indicaram para ir direto na loja AMA com o e-mail e explicar, olha, estou com problema no meu e-mail, não consigo entrar, e aí por isso eu não consegui ver o agendamento no horário, no dia certo, assim. Então, tem como vocês compreenderem a situação e me arranjar outro agendamento, alguma coisa assim? E aí, o que eu fiz? Já que eu estava na faculdade, primeiro eu fui resolver o negócio do e-mail. Ajeitei meu e-mail, agora o meu e-mail já tá tudo certo, graças a Deus. E logo em seguida eu fui na AIMA. Chegando na AIMA, eles falaram assim, olha, ok, aconteceu isso, né, tudo bem, não foi uma coisa que você tem culpa, mas a gente não pode te atender hoje, tem como você vir aqui amanhã? Falei, ok, até então eles foram compreensíveis e me atenderam assim rapidamente, conseguiram já falar para eu vir no dia seguinte. E aí no dia seguinte, lá fui eu. Cheguei, esperei no solão, que eles não deixavam entrar. Depois entrei, e aí esperei mais um pouco e fui atendida. E aí, meu povo, é que começa, tipo assim, se a gente já tinha o problema de antes do e-mail que eu tinha perdido o agendamento, o problema começou a piorar. Conversa vai, conversa vem lá com a pessoa que me atendeu na AIMA. Ela me pediu os documentos, ela me pediu os comprovantes de pagamento da faculdade. Então, disso, se eu não me engano, o pessoal do GRIN já tinha me avisado. O pessoal do GRIN que eu falo é do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade. Da faculdade já tinha me avisado. Então, eu levei todos os comprovantes de pagamento da faculdade. Então, todos os meses você tem que pagar ali sua propina, a mensalidade. E aí eu imprimi, levei todos os comprovantes. Levei também o meu passaporte, o PB4 e a declaração de matrícula atualizada. Porque mesmo que você leva ali, que você tá pagando certinho, você tem que ter uma declaração de matrícula atualizada. Só que além disso, ela me pediu um comprovativo de renda e um comprovativo de residência. Eu já tinha lido em alguns lugares que o comprovativo de renda para estudantes não seria necessário por conta de estar apresentando já os comprovantes de pagamento das propinas da faculdade. Entretanto, ainda assim, ela me pediu um comprovativo de renda. E eu cheguei a comentar aqui no outro vídeo, que eu fui pega desprevenida porque eu geralmente mantenho a minha conta em real e aí eu transfiro para euro. Eu faço assim, enfim, é o que eu prefiro fazer. Se você faz de outro jeito, enfim, é o seu jeito, é uma coisa que assim, eu não vou criticar nem falar nem que tá certo, nem que tá errado. Eu faço dessa maneira. E até então, naquele momento, para eu transferir, para eu converter em euro, eu não consegui ir imprimir, entregar o papel para ela, eu não conseguiria fazer isso. Tanto é que no dia do agendamento, você tem que pagar uma taxa de 58 euros e 10 cêntimos. E nem isso eu lembro que eu tinha na conta. Eu acho que eu tinha tipo uns 17 euros na conta, porque realmente eu não mantenho a minha conta com muito dinheiro assim. E aí ela falou assim, ó, olha, não tem como você me apresentar assim, desse jeito na sua conta. Coloque dinheiro na sua conta e depois imprima e me traga aqui o papel depois. E eu falei assim, mas de quanto? Ela falou assim, não sei, quanto é que você gasta por mês? Tipo, é uma pessoa que me atendeu que ao mesmo tempo ela tava sendo meio passiva-agressiva, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que ela queria ajudar, ela era meio grossa. Mas enfim, temos esse problema para resolver da renda, mas que seria um problema tipo de fácil solução, porque era só eu transferir o dinheiro e pronto. E aí, eis que ela me pede o segundo papel, o segundo documento que eu não tinha, que era o comprovante de residência. Eu achei que por já ter ido no CEF em 2022, tinha ficado lá o meu endereço anterior. E eu até então tava ok, tipo, meu endereço anterior, e beleza, ficou naquilo. Só que ela realmente, o endereço anterior era numa outra cidade. E aí ela me pediu um comprovante de renda. Não, porque você tá morando aqui agora, sua faculdade é aqui agora, você tem que ter um comprovante de renda aqui. E eis, meu povo, que eu não tinha nada daqui, como eu já falei no vídeo sobre alojamento, vou deixar um card aqui em cima. Eu não tenho contrato daqui, eu não tenho nada, nenhuma luz, água, gás, nada vem em meu nome, nem a internet vem no meu nome. Então, assim, eu não tinha nenhum comprovante de residência. E aí, a pessoa que me atendeu já virou e falou assim, olha, não tem como a gente finalizar,
seu processo aqui, eu vou te cobrar a taxa já para deixar tudo isso certo, mas eu vou emitir um documento no qual você tem 10 dias úteis para que você me traga esses dois documentos, o comprovante de renda e o comprovante de residência. E eu falei assim, tá bem, ok, né? Saí de lá da AIMA com o meu papelzinho, sabendo que eu tinha ali 10 dias úteis. E como isso, o meu agendamento e tudo isso aconteceu no mês de abril, no mês de abril a gente teve muitos feriados. A gente teve Páscoa, teve feriado daqui da Revolução dos Cravos. Então tivemos vários feriados em abril, que esses 10 dias acabou se tornando praticamente 2 semanas corridas. Então eu meio que fui salva pelo gongo por causa disso. Por que eu fui salva pelo gongo? Porque, gente, a minha senhoria não queria me dar nenhum contrato e ela dificultou todo esse processo do meu comprovativo de residência ao ponto de eu quase perder o prazo para levar meus documentos lá. Como eu disse, o comprovativo de renda era uma coisa fácil, era simplesmente só transferir o dinheiro. Eu, no caso, preferi colocar um salário mínimo como saldo na minha conta da Wise para apresentar lá na AIMA. Eu preferi não passar só o que eu gasto, que se eu não me engano já fiz um vídeo de gastos aqui, meus gastos giram em torno de mais ou menos ali 600, 650 euros. Apesar de saber que eu gasto menos que um salário mínimo português, eu preferi passar o valor de um salário mínimo português só para comprovar mesmo que eu tenho condições financeiras de estar aqui. E bom, o que pegou mesmo foi esse negócio da senhoria, que ela ficou me enrolando, teve ali um pouco de briga, uma coisa assim, que não ficou legal, não ficou ali um relacionamento entre a minha senhoria comigo tão bom por conta disso tudo. Foi uma coisa que desgastou bastante. Então ficou aquela situação chata, né? Por fim, o que eu achei e o que o pessoal da AIMA, que eu voltei lá na AIMA falando, olha, ela não quer me dar o contrato, e aí, como é que a gente faz? O pessoal da AIMA me falou o seguinte, vai na junta de freguesia e pede um atestado de morada. Esse atestado de morada tem que ser assinado por 2 pessoas da junta de freguesia de onde você mora. No caso, eu moro em Vila Real, então teria que ser da junta de freguesia de Vila Real. Não poderia ser, por exemplo, da junta de freguesia de Parada de Cunhos, que é uma freguesia que tem aqui do lado de Vila Real. É tão grudado que parece que é a mesma cidade. Então, para eu fazer a solicitação do atestado de morada, 2 pessoas daqui de Vila Real, da junta de freguesia daqui, teriam que assinar. Não necessariamente essas pessoas tinham que ser a minha senhoria. Poderiam ser outras pessoas que moram aqui, que são votantes, que são eleitores daqui da junta de freguesia de Vila Real. Então, não necessariamente tem que ser a sua senhoria. Entretanto, no caso, eu conversei com a minha senhoria, ela conseguiu assinar para mim. Então, ela mesma que assinou o meu atestado de morada. Eu fui na junta de freguesia, se eu não me engano, eu paguei 2 ou 3 euros por esse atestado de morada. Porém, no dia que ia ficar pronto, foi o dia que aconteceu um apagão aqui em Portugal. Eu também fiz um vídeo falando sobre tudo isso. Foi um vídeo mais reflexivo assim, então foi exatamente o último dia, o dia que eu tinha o prazo de levar todos os meus documentos lá na AIMA, foi o dia do apagão. E foi justamente o dia que eu ia pegar o atestado de morada, na junta de freguesia e ia na AIMA. Só que o apagão não deixou, simplesmente tudo apagou, nada funcionava. E aí acabou que ficou pro dia seguinte, no dia seguinte eu consegui pegar meu atestado de morada, mas a hora que eu fui na AIMA, porque tudo tava, parado no dia anterior, a AIMA tava tentando resolver e colocar tudo em ordem na terça-feira. Que o apagão foi numa segunda, na terça eu fui levar tudo. E aí ficou assim, olha, não tem como a gente resolver o seu negócio aqui agora, porque a gente tá tentando resolver os problemas que vieram de ontem. Volta amanhã. E isso virou pra quarta-feira, 30 de abril. Eu voltei, fui lá, entreguei, foi tudo tranquilo. Ela me entregou um comprovante falando que foi feita a solicitação do título de residência, de acordo com a lei tal, que é a lei de estudos, e pronto. Eu tava com esse papel, e esse papel é o que eu mantive para falar que eu já tinha ido na AIMA e que eu estava legal ali no país. E até então eu fiquei aguardando a chegada do meu título de residência, que é o cartão. Eu fiquei esperando ali para vir o meu cartão e até então não chegava, não acontecia nada. E eu fui conversar com os colegas nigerianos
o pessoal da Nigéria, eles já vêm direto com o agendamento na AIMA, então no próprio passaporte deles, eles me mostraram, já vinha que eles tinham que ir na AIMA no dia tal, no horário tal, que vem o visto colado no passaporte, então eles já tinham isso, eu não tinha nem agendamento. E aí eles me informaram que o de um deles chegou tipo 2 semanas depois do agendamento e de outro chegou 1 mês e 20 dias depois. Então eu fiquei aguardando ali, dar esse tempo mais ou menos ali de 2 semanas, foi muito assim, rápido. O meu não chegou em 2 semanas. Deu 1 mês e 20 dias e até então nada do meu passaporte. E aí no dia 23 de junho eu fui na AIMA cobrar, saber o que tinha acontecido, porque até então já tinha dado 1 mês e 20 dias. E aí eles falaram pra eu esperar mais 3 semanas, que se não chegasse dentro de 3 semanas era pra eu ir na AIMA novamente. E nesse tempo que eu fiquei tipo 23 de junho, mais 3 semanas, ia dar mais ou menos ali na segunda semana de julho. Só que por sorte, no dia 30 de junho, ou seja, 1 semana depois que eu tinha ido reclamar na AIMA, chegou o meu cartão e aí vocês já viram aqui nesse vídeo como é que foi a minha reação e tudo mais. Bom, contando essa história toda, vocês podem ver que eu tive erros no meu agendamento da AIMA. Então, assim, conto isso tudo para que vocês não tenham esses erros, para que vocês fiquem esperando não só um e-mail de agendamento de uma pessoa diretamente da AIMA. Verifiquem se quem está fazendo o agendamento de estudantes internacionais é o Gabinete de Relações Internacionais da própria faculdade ou se é vocês mesmos diretamente na AIMA. Então, assim, é uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos. Quando a gente chega aqui, eu acho que não tem um método claro e simples que vai falar assim, olha, todo mundo vai fazer esse protocolo e vai dar tudo certo. Porque simplesmente está mudando tudo. É uma coisa que de 2022 para 2024, 2025, eu sei que mudou o formulário de visto, a maneira como preenche e tal. Eu já tive que preencher de maneira totalmente diferente em 2024. Já olhei aqui para o visto de 2025, como é que faz... como é que faz o preenchimento e tudo mais, até porque eu tô preparando um vídeo sobre isso. Então eu já vi que tá de diferente do ano passado. Então é uma coisa que não tem como eu virar e falar assim, olha, façam isso que vai dar certo. Porque é uma coisa que muda todos os dias. Então assim, quando vocês chegarem, se informem. Eu tenho que ligar na AIMA? Eu tenho que ir na AIMA fazer o agendamento? Ou é o Gabinete de Relações Internacionais? Por via das dúvidas, ao chegarem, vão no Gabinete de Relações Internacionais para que vocês tenham pelo menos já um número mecanográfico, que é o número de aluno da universidade. Assim você já consegue, pelo menos, estar ali alinhado com o pessoal da universidade e aí vocês vão descobrindo como é que é esses trâmites aí da AIMA aos poucos. E bom, já lembrando aqui que então os documentos necessários o comprovante de matrícula, o comprovante de pagamento das propinas, o PB4 ou seguro-saúde, o passaporte, obviamente, e aquilo que eu esqueci, que é o comprovante de renda e o comprovante de residência. E por isso eu falei ali no vídeo de alojamento, que eu vou deixar aqui em cima, que você tem que ter o comprovante de residência, que você tem que ter um contrato, para que você não tenha que passar por todo esse sufoco que eu passei com a minha senhoria, para que a gente tivesse o atestado de morada. Mas até assim, mesmo se vocês não tiverem o contrato, o atestado de morada é de boa. É super de boa, é super tranquilo. A minha senhoria é que realmente não estava facilitando nada. Mas enfim, essa foi a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato de como foi o meu agendamento na AIMA. Eu sei que parece às vezes muita conversa, mas é que eu gostaria de passar para vocês mesmo não a minha realidade, mas tipo, o que eu errei, o que eu fiz de errado para que vocês não façam o mesmo. Então, aprendam com os meus erros, tá bem? Bom, no mais é isso. Agradeço a audiência até aqui. E bom, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E até o próximo vídeo.